E a gente encerra essa quinta-feira, 29 de junho, falando sobre enganos. Antes, no entanto, a gente vai comentar sobre o recado que o Fábio Wastgarten, que é advogado do presidente Jair Messias Bolsonaro, deixou nas redes sociais. Eu acho que ele estava falando da Miriam Leitão. Depois você comenta comigo sobre o que você acha. Em seguida, eu quero comentar com vocês, de uma forma muito especial, o tipo de engano que assola a nossa nação. O primeiro engano é o engano da mídia mainstream, o outro engano é o engano do sapatênis. E, não menos importante, o engano dos partidos de esquerda, que, em até certo ponto, concordam com algumas pautas da direita. É tipo um reconhecimento de regime, sabe? Então, fica comigo até o final, que eu tenho certeza que você vai sair daqui transformado, com a mente muito expandida. Senta o dedo no like agora, no início do vídeo, para ajudar o canal. Compartilha nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap Zap, se você é novo por aqui. Um bom momento para você se inscrever agora. Mas por quê, Valéria? Porque eu quero. Ora. Vamos lá, vamos começar com o recado do Fábio Wastgarten. Ele deixou pingo e letra lá no Twitter. Ele disse o seguinte, olha, comunicado. Aos que pensam que estão acima da lei, que são inimputáveis, que militam nas redes de forma criminosa, que claramente cometem crimes de calúnia, injúria, difamação e outros, informamos que todas as medidas judiciais serão tomadas. A justiça tarda por ter reveses, mas a verdade, a certeza da verdade vencedora é total. Eu gostei muito. Será que, finalmente, o pessoal do presidente Bolsonaro, o pessoal do PL, vai tomar realmente uma atitude contra, por exemplo, os absurdos que a Miriam Leitão comentou hoje em sua edição na Globo News? Se você não sabe do que eu estou falando, procura aqui nas nossas playlists. Eu fiz um vídeo a esse respeito, quando ela disse que Bolsonaro defendia tortura para adversários políticos. Claro que ela disse isso, como sempre, sem apresentar provas, e parece que a equipe do presidente agora está se mexendo. Ou glória a Deus. Vamos lá, vamos falar de uma série de enganos que assolam a nossa nação. Eu vou ler a manchete para vocês. Saiba quem é a mulher acusada de ajudar o terror, que fez isso aqui, preso por sequestro e violência de menina no DF. Olha como eles descrevem a ajudante, né, a comparsa. Olha só. Cristã, blogueira e dona de perfil em plataforma de fotos e vídeos adultos. Mulher foi presa ontem e presta depoimento na Polícia Civil do Distrito Federal. Por que ele tagueou ali cristã? Por que ele destacou cristã? E não fez o mesmo com o autor dessa monstruosidade, como petista, ativista de esquerda, apoiador de Lula, apoiador de Janones e fã de Felipe Neto? Este é um engano que você vê sempre na mídia mainstream. Sempre que algum patriota ou alguém com a camiseta da seleção brasileira comete um erro, logo esse erro repercute em Bolsonaro e em cada conservador desse Brasil. Mas toda vez que alguém do espectro político da esquerda comete um crime ou comete um erro, a mídia sequer destaca o espectro político ou simpatia política que a pessoa pertence ou guarda em si. Esse é um engano de mídia que você precisa estar atento. Qual o intuito deles esconderem isso da população para um espectro político e deixarem escancarados num outro espectro político? Se perguntem por que eles estão tentando enganar tanto. Agora, isso é um achismo meu, tá? Eu duvido que algum dia uma cristã tenha plataforma de fotos e vídeos para adultos. Certinho? Não coaduna, tá? Agora vamos falar de um assunto interessante que é o PCO. Muitas vezes vocês me viram aqui dizendo que o PCO é a oposição que a gente respeita por causa de muitos detalhes, mas hoje o PCO realmente se superou e eu quero aqui colocar o dedo na ferida nesse texto que eles colocaram lá no Twitter, ó. O PCO tem princípios e o posicionamento do partido acerca do julgamento farsa de Bolsonaro não é uma defesa do Bolsonaro em si, isso é verdade. Apesar deles defenderem que esse julgamento não é um julgamento, é uma farsa, é um julgamento político, isso não quer dizer que eles estão defendendo o Bolsonaro, isso aí ok. Segundo parágrafo, o julgamento é uma manobra para fortalecer o judiciário
e a própria direita, dando poderes para ministros julgarem a gosto qualquer adversário político, como fizeram com Lula, Disseu e Genuíno e vários outros. Aí a coisa começa a esquentar, né? Porque, primeiro, o julgamento é uma manobra para fortalecer a própria direita. Desde quando? Só tem preso direitista. E aí ele entra com o seguinte argumento: uma vez que, por enquanto, o judiciário está só prendendo direitistas, isso o fortalecerá o judiciário com pressões para também ter autoridade de prender esquerdistas e que, em certo momento, isso será até um clamor da sociedade, prender esquerdistas também. E o PCO passa para a população o quê? Se um dia isso acontecer, está provado que eu tinha razão, porque eu avisei que esse julgamento só fortalecerá a direita. Eu aguento com um negócio desse, mas fica pior, olha só. A liberdade de expressão e defesa dos direitos democráticos e sempre foi pauta da esquerda. Não foi. Sendo recente o fenômeno de setores esquerdistas defenderem a censura. Não é recente. Fenômeno este, no entanto, que provém da confusão política de uns com o oportunismo dos outros. Não. Este fenômeno é antigo, que a esquerda defende censura, vide Lenin, Stalin, Marx, o pessoal lá anterior a Putin, o próprio Putin, o Xi Jinping, Maduro, os Castro em Cuba, Pol Pot. Então, não, isso não é um fenômeno novo e nem provém de confusão política de uns e oportunistas de outro. Esse fenômeno é antigo e ele provém da história, tá, PCO? Aí ele continua no último parágrafo. Não só Jair Bolsonaro, mas ele e toda a sua política devem ser derrotados no meio político por meio da política correta, nas ruas, com base em mobilização popular. Qualquer supressão de direitos democráticos, no fim, será dirigida contra os trabalhadores. Bom, nisso eu concordo com ele. Porém, ele faz parte de uma esquerda leninista, stalinista, que botou para ferrar para cima dos trabalhadores. A Ucrânia que o diga. Vocês já ouviram falar de Holodomor? Então é isso. Eles primeiro tentam assinar uma autoridade aqui, né, resvalando coisas boas e tal, mas no fundo, o post é um tremendo engano per se. Espero que eu tenha sido clara. Um outro engano que a gente vai falar, que é o último, mais ou menos importante dessa edição, é o engano do Felipe Moura Brasil e o papo antagonista. Olha só o que o menino falou. Abro aspas para ele. A direita precisará de alternativas decentes para o bolsonarismo. Felipe, você não é de direita, seu infeliz. Você não é de direita e você nunca foi de direita. Vamos ouvir o bonito. Direita elegível, com Tarcísio de Freitas e Romeu Zema, respectivamente, que terão a oportunidade de exercer a representatividade não apenas desse campo ideológico, usurpado pelo membro confesso e radical do Centrão Jair Bolsonaro. Diz que a direita foi usurpada pelo membro radical do Centrão. Eu não sabia que Centrão defendia Deus, pátria, família. Eu não sabia disso, gente. É a primeira vez que eu ouço isso. É a primeira vez que eu ouvo isso. É impressionante. Aí ele já diz que, olha, a direita, essa que o Lula, que clama por verdade, por Deus, pátria e família, vai precisar de um substituto decente a Bolsonaro. Quem ele citou? Romeu Zema, nada conservador, apesar de ser honesto, está tendo lá uma gestão ilibada, e Tarcísio de Freitas, nada conservador, apesar de estar tendo uma gestão honesta e ilibada. Eles querem realmente colocar o Centrão no lugar daquele que ele chamou de Centrão Radical. Eu não sabia que existia Centrão Radical. Mas de todos os demais brasileiros insatisfeitos com o governo Lula. Para eles, o primeiro passo é focar seus esforços em fazer um bom governo, em vez de blindar a família acusada de desvios e atacar o sistema eletrônico que os elegeu. Então, agora vocês já estão sabendo que tanto o Filipão aí quanto o pessoal do antagonista não concorda com a legítima exigência da população com mais segurança na nossa eleição. São quase 65 milhões
dos 203 milhões de habitantes do país que podem se beneficiar disso. A direita precisará de alternativas decentes ao bolsonarismo. Alguém conta para ele que a gente não tem nenhum interesse além de Bolsonaro? Será que a gente já pode dizer para ele, cala a boca? Então, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários para mim, porque, olha, não teve forma melhor do que terminar as nossas edições de hoje, a não ser com esses dois posts, principalmente do PCO e do Papo de Antagonista. Agora que vocês já estão bem ligados em todas as armadilhas enganosas que estão solapando a nossa nação, se esforcem, formem aí um grupinho do chazinho da quinta-feira à tarde e conversem entre si, com os vizinhos, com os amigos, com os parentes, façam alguma coisa para alertar as pessoas. O PCO, que diz que o julgamento farsa contra Bolsonaro vai fortalecer o judiciário e a direita contra a esquerda, sempre foi esquerdista. E quando o PCO diz que essa história de que esquerda defende retirada de liberdades individuais é um fenômeno atual, saibam, ele está mentindo. Eu sou Valéria Bernardo, vou pedir o seu apoio. Aqui tem um Pix, na descrição tem 2 contas bancárias e tem também uma conta no PayPal. Caso você esteja fora do Brasil, goste do nosso trabalho e queira nos apoiar. Eu encontro com vocês já nos comentários e amanhã sextou, né? A gente já sabe o resultado daquilo que vai acontecer lá, mas eu proponho oração e jejum nessa madrugada. Eu sou uma mulher que não tenho página em plataforma de conteúdo adulto, portanto, creio em Deus e acredito em milagres. E eu conto com você. A gente se fala.